Oi, Samara, tudo bem? Boa noite, tudo bem, doutor? Seja bem-vinda. Eu queria agradecer você ter aceito o meu convite para participar dessa live. Para mim é super importante. E eu estou me apresentando aqui para o pessoal. Eu sou o Dr. Ed Wilson Rossóis, sou cirurgião plástico e professor de cirurgia dermatológica já há 25 anos. Eu me aposentei lá na residência médica, lá no Hospital Padre Bento de Guarulhos, Sul São Paulo. E agora estou me dedicando aos meus cursos online e também ao curso presencial de cirurgia dermatológica aqui na minha clínica. E a doutora Samara, ela é minha aluna do curso online da primeira turma do ano passado. E eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, Samara. Sim, primeiramente, boa noite a todos, né? Boa noite, professor, todo mundo que está aqui, que está entrando, também tem algumas pessoas conhecidas também. Que E legal. a oportunidade é a minha primeira live, então já começar conversando com o senhor, para mim, é uma felicidade tremenda, né? Tenho certeza, Obrigado. já comecei as lives com o pé direito. Obrigado. Eu fico feliz, me sinto honrado, viu? Obrigada. E me fala como que você me conheceu, como que você se tornou minha aluna do curso online, como que foi isso? Sim. Bom, eu sempre gostei, né, da dermatologia como um todo, então tanto a parte clínica, estética e principalmente a cirurgia. E eu encontrei pelo Instagram. Então, fui Sim, o trabalho, um pouco mais. Na época, foi antes, né, de acontecer tudo isso, a pandemia. Então, já estava me preparando até para o curso presencial, quando sim. surgiu a oportunidade de me matricular no curso online, né? Ah, que bacana. Foi dessa forma que eu te conheci. Desde então, eu te acompanho, admiro muito o trabalho e tenho aprendido muito, né, a cada dia, não só com o curso, mas com todas as postagens que o senhor sempre faz, as lives. E Obrigado. Do curso online do ano passado, ela foi da minha primeira turma. E eu gostaria de te perguntar, Samara, me diga aqui uma coisa, porque o objetivo desse curso é fazer com que vocês dominem a técnica, adquiram refinamento em cirurgia dermatológica e consigam melhorar a precificação, quiçá 5K por cirurgia dermatológica, que são os valores que eu pratico aqui. Eu queria saber se você tem conseguido isso, o que você tem conseguido com o meu curso. olha, o seu curso tem me ajudado bastante, né? Então, além dessa parte técnica, como a gente conseguir passar todo o nosso conhecimento para os nossos pacientes com excelência. Então, prestar um serviço de excelência. Eu acho que mais do que, né, a técnica, que é super importante, eu acho que o médico precisa sim dominar, mas eu acho que toda essa relação médico-paciente e a forma, a abordagem, como esse paciente, os passos que ele, né, passa até chegar a realmente uma cirurgia dermatológica, né? Então, eu acho que essa questão é super importante. Eu pensei da gente conversar um pouquinho mais sobre isso também. Na minha prática diária, o que acontece? Por conta da pandemia, eu não estou mais atendendo os meus pacientes particulares. Eu aumentei Tá? bastante minha carga horária no serviço que eu trabalhava, né? E esse serviço, eu presto serviço para um convênio médico na minha cidade, eu sou de Sorocaba. Tá? Então, lá, realizo apenas as consultas clínicas. Eu Tá. não fico com a cirúrgica. Então, no momento, eu não estou fazendo as cirurgias, Tá. mas futuramente. Sim, né? E me fala uma coisa, você diminuiu o seu movimento de pacientes particulares por quê? Ano passado começou toda a pandemia, então era algo muito incerto. Eu fiquei um tempo fazendo atendimentos de forma online, então o tempo foi passando, eu retomei aos poucos e fui aumentando a minha carga horária nas minhas consultas, né, como prestadora de serviço, e por enquanto eu não voltei ainda, mas E aí, futuramente eu como ficou voltarei, seu né, consultório? aos Sim, e o meus seu consultório, então atendimentos. você fechou o seu consultório? Sim, na verdade o meu consultório ele já ficava numa clínica já, né, que já não era Uhum. minha, a clínica não é minha, e meu Tá, consultório era dentro dessa clínica. tá. Então, eu durante
pandemia não atendi, não voltei ainda para os atendimentos particulares. Entendi. Mas é importante você retomar os pacientes, os atendimentos particulares, porque são eles que vão te dar liberdade, né? Mas à frente são os atendimentos particulares que vão te dar tranquilidade, porque os honorários que os convênios pagam, eu costumo dizer que são aviltantes. Você mesmo sabe quanto que o convênio paga para você fazer um atendimento. E às vezes o médico fica, a gente fica, né, inseguro de dar um passo maior, né? E às vezes, isso me lembra um pouco quando eu comecei a minha profissão, né? Eu tenho 30 anos de formado, mas logo que eu terminei a residência, eu sou cirurgião plástico de formação e depois também professor de cirurgia dermatológica, mas quando eu comecei, eu dava plantão em pronto-socorro, num hospital particular, e eu ficava com receio de largar aquele plantão, porque eu achava que aquele plantão pagava algumas contas, então eu tinha receio de abandonar esse plantão. E fui levando assim por um tempo. E sabe o que me aconteceu o dia que eu larguei e abandonei esse plantão? Eu percebi que eu não precisava dele para nada. Entendeu? Então é bom é importante que a gente foque no atendimento particular, porque é ele que vai te dar liberdade, né? Então, às vezes a gente, é claro, não estou sugerindo que você largue todos os atendimentos de convênio, que você não atenda lá onde você presta serviço, de forma alguma, mas procure retomar os atendimentos particulares, porque eles é que são fundamentais na nossa carreira, tá? E o que você me traz? E aí você falou dessa questão. Então, como você não está agora atendendo, operando, né, fazendo as cirurgias, o que o curso trouxe para você, assim, o que mudou para você na sua prática diária, na sua profissão? Olha, na verdade, assim, como eu até havia comentado, né? Eu aprendo a cada dia mais com o senhor, sempre estudando. Obrigado. Então, desde que antes de entrar na faculdade, entrei na faculdade porque eu queria ser dermatologista. Então, eu já tinha até a especialidade já escolhida. Então, eu sempre me engajei muito, sempre fui de cirurgia. Tive um grande professor também, o Dr. Cassiano, e ele, nessa parte de dermatologia e a parte cirúrgica, ele focava bastante com a gente. Então, aprendi muito com ele também. Foi de lá que eu comecei a partir mais para essa parte cirúrgica. Tanto é que nos meus atendimentos, né, nos particulares, então, as pequenas cirurgias, no início eu encaminhava bastante para o cirurgião plástico, conhecido. Mas pouco, até com o incentivo desse meu professor, eu mesma fui fazendo os procedimentos, cada vez mais. Então, eu acredito que é de grande valia esse curso, não só para mim, como para os outros alunos, com certeza, né, que estão fazendo também. E que eu retomar os meus atendimentos, eu vou colocar em prática, né, tudo que eu sei, tudo que eu estou aperfeiçoando também, né? E os pacientes pedem, né? Tá. Mas é mais por questão mesmo de pandemia. Eu fiquei muito tempo em casa, atendendo online, então eu tô assim, bem tranquila, calma. Até queria que o senhor conversasse um pouco mais em relação ao que seria nesse momento mais indicado. Voltar a atender num consultório pronto, numa clínica que já existe, ou montar alguma coisa assim com o meu jeito, com a minha cara, né? Para atender os pacientes. Vamos falar sobre isso. Agora, eu queria só fazer um comentário sobre essa questão que você disse assim. Antes eu encaminhava meus pacientes para o cirurgião plástico para operar. E eu recebo aqui na minha clínica muitos pacientes encaminhados por dermatologistas. E é claro que eu fico muito honrado, né, de receber esses pacientes, mas eu vejo que muitos desses pacientes poderiam ter sido operados pelo dermatologista, mas o médico às vezes fica inseguro de fazer a cirurgia e acaba encaminhando o paciente para outro colega. Então, acaba perdendo em faturamento, né? Acaba perdendo o paciente. Então, isso também é uma outra grande preocupação que eu tenho, porque 90% das cirurgias que aparecem no consultório do dermatologista, ele pode fazer, ele pode executar tranquilamente. E executando com todo rigor técnico, ele vai oferecer uma cirurgia de excelente qualidade, excelentes resultados e baixos índices de complicações, né? E, consequentemente, vai melhorar o seu faturamento. Então, por isso eu falo para você, o convênio, ele sempre vai te pagar honorários aviltantes, na minha opinião, né?
Porque, como eu falei para vocês, um vaso celular, por exemplo, um fuso simples, uma elipse simples, a gente consegue precificar em torno de 5K por cirurgia. E eu quero muito que vocês consigam também precificar dessa forma, né? Porque só assim vai te trazer liberdade. E o convênio chega a pagar quanto? R$ 100 por uma cirurgia dessa? Então isso não dá dignidade a ninguém, Começou a né? Então é isso que eu queria falar. Não, que você perguntou se eu acho que você deveria montar um espaço seu ou atender numa clínica de alguém, é isso? E Então, eu sempre falo para os meus isso alunos, mesmo. e no meu curso eu falo muito disso, né, no curso online, desde o começo, de como montar o consultório, como começar a carreira, ou você pode atender no consultório de alguém, ou você pode montar o seu. Mas eu digo sempre o seguinte, comece de forma que caiba no seu bolso, sabe? Eu acho que vocês não devem se endividar, sabe? Entrar num projeto grande e depois não darem conta de pagar aquilo. E aquilo se tornar um fardo para você pagar. Então, acho que a gente não deve dar um passo maior que a perna. E eu tenho alunos em vários estágios, né, da profissão, da carreira. Eu tenho alunos em início de carreira, eu tenho alunos que estão na residência, alunos que terminaram a residência há pouco tempo, tem alunos até que já têm 30 anos de profissão. Então, eu digo assim, que para cada situação, a gente tem que pensar de forma particular. Então, por exemplo, eu tenho alunos que estão terminando a residência e vão montar uma mega clínica, sabe? Mas a pessoa já tem aquela condição financeira. Então, cada um tem que ver o que cabe no seu bolso e que não vai te causar um transtorno. Então, a primeira coisa é isso. Eu sempre falo para os meus alunos. E sempre faça aquilo que o máximo, como que eu vou te dizer? Invista o máximo que você possa, desde que seja seguro para você. Então, se você tem dinheiro para montar uma clínica, monte uma clínica, né? Comece a construir o seu nome naquele local. Mas, se você não tem essa condição, comece devagar. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história, de quando eu comecei na minha carreira. Eu comecei alugando horários num consultório de ginecologistas, 2 ginecologistas. E eu atendia lá, eu acho que era terça tarde e quinta tarde. Só que o consultório também não era bonito, né? Não era um lugar aconchegante, bonito, luxuoso, não. Mas era o que tinha aparecido para mim na ocasião. Mas o que você tem que fazer? Você precisa agregar valor, né, aos seus atendimentos. Eu sempre falo isso, eu falo isso nos meus cursos, porque só assim o paciente vai reconhecer e valorizar o seu trabalho. E muitas vezes a gente só se preocupa com a questão técnica também, de estudar técnica, a gente vai em congresso, fica estudando, lê artigos, tal. Só que como que você vai agregar valor aos seus atendimentos? Só a questão técnica não vai te... É óbvio que a técnica é importante para você se estabelecer no mercado, mas não é só a técnica que vai te manter. Porque existe todo, em volta de toda da técnica, existe toda uma questão que vai fazer com que o paciente reconheça valor no atendimento. E aí o que eu fazia? Eu queria deixar a sala mais aconchegante, então eu comprei um tapete para colocar onde o paciente, a cadeira onde ele sentava, ficava em cima de um tapete. E eu pendurava alguns quadros também. E eu pedia para a secretária pendurar esses quadros e colocar o tapete no dia que eu fosse atender. Então, era uma forma de eu agregar valor, sabe? Depois eu comecei a dar alguns mimos para os pacientes. Então, você precisa pensar nessa forma de agregar valor. Então, o que eu diria para quem é jovem ainda? Se você não tem condições de montar um consultório, ou mesmo comprar algum consultório, comece assim, alugando horários numa clínica, em alguma clínica. Depois você pode alugar uma sala. Quando você já tiver um movimento maior, alugue uma sala, porque daí você pode decorar aquela sala só para você. Só você vai atender ali, você vai ter mais liberdade de horários, né? E eu tenho uma aluna do curso online que eu falei tudo isso para ela, né? Mas ela falou, não, doutor, mas eu tô com um dinheiro aqui guardado, eu vou comprar uma sala. E ela comprou uma sala e começou o atendimento. Por que eu acho assim que você não deve de cara comprar uma sala? Porque é importante que você pense qual é o público que você vai atender, né? Então, a pessoa que não seleciona o público que vai atender, ela vai ficar dando tiro para tudo quanto é lado. Então, você precisa ter um objetivo, uma meta. Qual o tipo de público que você vai atender?
né? Qual tipo de procedimento que você quer oferecer para o seu paciente. Então, dependendo do público, ele não tem condições de consumir o seu serviço. E aí você precisa se posicionar no mercado. Então, depende do bairro onde você vai atender, você não vai ter condições de oferecer esse tipo de tratamento que você quer oferecer para o seu paciente, né? Então, primeiro você tem que pensar qual o público que você quer atender. Você quer atender a classe A, a classe B? Então, qual o local que essa classe está localizada na sua cidade? Qual é o bairro? Então, você tem que pensar naquele bairro. O paciente dessa classe, ele precisa ter um local para estacionar o carro, né? Ele tem que ser de fácil acesso. E esse paciente da classe A e B, então você tem que pensar em tudo isso. Por isso não vale a pena você direto já de cara comprar um imóvel, comprar uma sala comercial, porque de repente você quer atender essa classe e você compra no bairro equivocado. Então você fez um investimento no local errado. Por isso é bom você começar devagar. Então, alugando um horário, alugando uma sala, você vai devagarinho, sentindo se ali está o seu público-alvo. Entende? E então comece assim devagar. Eu diria isso para você. Sim, seria mais, né? Todo um planejamento do nicho de trabalho, um planejamento financeiro, como o senhor comentou, né? Se cabe ou não no bolso, para a gente não fazer, porque na faculdade a gente não aprende isso mesmo, né? A gente aprende a técnica, precisamos estudar, sermos bons, tratarmos bem o paciente. Isso a gente já faz, porque a gente foi treinado assim a vida toda, né? Desde o primeiro ano da faculdade. Mas se planejar, pensar como um empresário mesmo, né? Então, se colocar no lugar do paciente, o que o paciente espera de um bom atendimento, desde o momento que ele liga na clínica, a secretária atende, de que forma ele, né, ele é acolhido. Então, tudo isso é importante, né? E às vezes eu fico pensando, né? Estou ainda naquela, será que eu monto? Dessa parte financeira eu já me planejei, ok, daria. Mas, Parabéns. e se eu, né? Então eu fico meio em dúvida. Ou começo num lugar já pronto, mas como é que eu vou fazer com a secretária? Daí eu contrato uma secretária só para mim, porque a secretária não vai ser minha, ela vai ser da clínica. Então, Sim. nem sempre o serviço prestado condiz com aquilo que eu espero, um serviço de excelência, né? Então, são essas questões que eu acho que a gente tem que pensar e avaliar, mas sempre começar, né, professor? Porque senão tudo que a gente pensa demais, planeja muito, que é muito perfeito, muitas vezes não sai do papel e a gente não começa, né? Exatamente isso. O feito, vou dizer para você uma coisa, o feito é melhor que perfeito. Porque às vezes a gente busca o perfeito e nunca faz. E aí nada acontece. Então é importante que a gente faça. É como eu falo, por exemplo, hoje você está gravando a primeira live comigo. E eu falo para vocês, Sim, né? É super importante. A rede social é uma ferramenta poderosíssima. Todo médico tem que estar lá na rede social. E ela é praticamente gratuita. Então, sabe, aproveitem essa oportunidade. É uma grande plataforma de negócios, entende? Todos vocês que estão aqui me conheceram pelas redes sociais. Então, aproveitem, utilizem, existem técnicas na utilização da rede social. E uma das formas de gerar bastante engajamento com a sua audiência são os vídeos. Claro, você vai começar a postar fotos, né? Fotos de suas mesmo e também de conteúdo. É importante você misturar um pouco da sua vida pessoal e também um pouco de conteúdo sobre a sua especialidade, falar das doenças e tudo mais. Mas uma forma que gera muito engajamento são os vídeos, tanto no Story quanto nos feeds, né? E é importante gravar um vídeo. E aí a maioria dos médicos não consegue gravar. Tem receio, tem vergonha, não consegue. E fica esperando sempre o momento certo para gravar o vídeo. E esse momento nunca chega. Então a primeira coisa que você tem que fazer é pegar o celular e gravar um vídeo mesmo. Do jeito que sair, tá ótimo. Porque o vídeo, eu sempre falo, ele só vai ficar bom lá pelo 20º. Mas você só chega no 20º se você começa um dia. Então comece a gravar, poste lá, não vai ficar bom, mas poste lá o vídeo. É uma grande forma de você se posicionar no mercado, de você colocar o seu nome no mercado e você prospectar pacientes. Então use as redes sociais sim a seu favor. E a questão da secretária, como você quer oferecer um serviço de excelência,
Você pode começar alugando uma sala, então, né, uma sala comercial, e colocar ali a sua secretária. E no começo é óbvio que você vai ter que bancar, né, o seu consultório. Ele provavelmente de cara ele não vai já se pagar. Então talvez, por isso eu digo que talvez valha a pena começar alugando horários, porque com esses horários de atendimento vai ficar bem mais baixo, vai ficar bem mais baixa a despesa que você vai ter com essa sala, né? Então é uma forma de você não se endividar também, né? Sim, seria uma Que mais? forma, Que né, você... doutor? Sim, Ah, aproveitando falar assim de redes sociais, seria como se fosse uma medicina mais moderna da atualidade. Na sua época, se a gente for fazer um comparativo, quando você começou lá atrás, era bem diferente. Então, não tinha nenhuma plataforma, nenhuma rede social, não dava para fazer live. Então, eu queria saber o que que você sentiu assim de mudança de lá para cá. Mudou bastante? Você tem agregado mais pacientes por conta de rede social ou pelo fato de agora a medicina também existem, lógico, né? A concorrência é maior, antigamente não tinham tantos médicos, mas também não tinham as redes sociais. Então, na sua opinião, como era trabalhar antes e agora, depois da tecnologia? excelente pergunta. Adorei essa pergunta. Olha, eu tenho 30 anos de formado. E na minha época, quando eu estava na Sim, faculdade, não existia computador do jeito que é hoje. Sim, um objeto doméstico, né? Praticamente computador é igual liquidificador. Todo mundo tem. Naquela época não era assim. A gente nem tinha computador. Não tinha computador. Nem em casa não tinha. E na residência, quando eu estava na residência, que começaram a aparecer os computadores, mesmo assim não eram os notebooks que vieram depois. Para você ter uma noção, eu sou da época que não existia celular. O hospital localizava o residente através de bip. A gente usava um bip na cintura, o hospital ligava para a central e a central mandava uma mensagem para a gente no bip. E até antes disso, tinha um bip que ele só tocava e eu tinha que ligar na central e pegar o recado. Né? Eu falava, o meu número é tal. Aí ele falava, tem um recado para o senhor aqui. O hospital, a Santa Casa, na época eu fiz a residência na Santa Casa, minha formação toda foi na Santa Casa de São Paulo. E aí assim, a gente pegava o recado através do bip. E depois o bip a gente recebia a mensagem mesmo escrita. Então, para você ter uma noção de como que as coisas mudaram e como as coisas evoluíram. O que eu diria é que é super importante que qualquer profissional, não só o médico, qualquer profissional evolua conforme as coisas vão mudando, sabe? É muito ruim para qualquer profissional, e eu vejo, não só eu tenho 53, vou fazer 54 anos, eu estou totalmente aberto às novidades, às inovações, sabe? Eu vejo muito, até médico muito jovem, com a mente muito fechada, sabe? Ah, isso eu não vou fazer não. Ah, eu não vou postar na rede social, eu não vou fazer story, eu não vou entrar na rede social, porque não é assim. Gente, se você pensar dessa forma, você não vai chegar a lugar nenhum, porque a vida, ela constantemente está em evolução, o mundo está evoluindo. E é importante que a gente acompanhe a evolução das coisas. E hoje, nós estamos na era das redes sociais. E quem não estiver nas redes sociais é uma pessoa excluída digital. E, na verdade, essas mudanças, elas vieram só para agregar valor, elas vieram só para ajudar. Então, a gente tem que aproveitar, sabe? As redes sociais, elas não são, na verdade, são um excelente balcão de negócios. Vocês todos me conheceram por aqui, pela rede social. Então, aproveitem, sabe? Estudem. Existem vários canais que ensinam como você deve se posicionar na rede social, como você deve utilizar a rede social a seu favor para você prospectar pacientes. Então, é óbvio que eu venho de uma geração muito diferente da atual, né? 30 anos atrás não existia nada disso. E claro, que ainda hoje a propaganda é boca a boca mesmo. Mas eu tenho duas redes sociais. Essa aqui que é para médicos, da cirurgia dermatológica, e eu tenho uma outra que é para pacientes, né? E eu tenho, assim, eu não tenho nem muitos seguidores na outra rede. Essa daqui, não sei se são 2.500, 2.600 seguidores, 2.600 seguidores.
E na outra, acho que eu tenho 9 mil e pouco. Então, eu vejo pessoas que têm muitos seguidores, né? E eu tenho excelentes resultados, tá? Eu atendo pacientes que vêm, eu tenho muitos pacientes que vêm pelas redes sociais. Eu tenho pacientes que vêm do exterior para operarem comigo e me conheceram pelas redes sociais. Até agora mesmo na pandemia, pouco antes de dar o lockdown lá na Europa, muitos pacientes vieram para fazer cirurgia plástica comigo. Então, é importante que todos se adaptem. Então, o que eu diria para você? O que foi de diferente daquela época para hoje? Na verdade, teve toda essa evolução, obviamente, mas eu acho que a grande diferença está no médico, sabe? Na pessoa, dela ter a cabeça aberta, o coração aberto para as novidades, sabe? Para o que é novo e para o que é diferente. O que acontece é que os médicos têm muito. Um dos grandes receios do médico é o julgamento alheio de outro colega, sabe? Então não tenha medo do julgamento alheio, não tenha medo. Seja uma pessoa ética, correta, faça o que é certo, seja uma pessoa idônea, uma pessoa honesta. O resto, eu digo para os meus alunos que é recalque, sabe? Esteja assim nas redes sociais, faça o que é certo e procure o seu espaço. Abra a sua cabeça, sabe? Não fique nessa, não vou fazer isso não vou fazer aquilo. E muitas vezes essas pessoas ficam criticando as outras, sabe? Porque fulana virou blogueira, fulana é marqueteira. Gente, a fulana, ela tá buscando o espaço dela, cada um tá procurando o seu espaço, ninguém tá passando por cima de ninguém. Então, enquanto uns ficam criticando, né, ficam julgando, os outros estão procurando seu espaço. Então, faça isso, Sim. sabe? Então, aproveite tudo que é novo. E como eu estava falando aqui da nossa dessa questão da gente que as redes sociais, né, elas ajudam muito a gente na nossa profissão. Então, eu atendo pacientes que vieram da Europa para operar agora, vieram do exterior, e também o meu curso online, né, ele foi vendido também na Europa. Então, é uma ferramenta muito poderosa. Então, a gente, quando eu A inicio meu internet não curso, tem fronteiras, né, doutor? não tem fronteiras na internet. Eu sempre falo, quando eu abro aqui, eu tenho uma aula teórica no meu curso presencial, e eu falo para os meus alunos, eu falo, gente, vamos abrir a nossa cabeça e abrir o nosso coração para aquilo que é diferente de nós, né? E não vamos julgar ninguém, né? Não vamos julgar o colega. Porque quando a gente age dessa forma, todo mundo cresce, né? Então não há necessidade da gente julgar se fulano está fazendo isso ou fazendo aquilo. Eu até falo que o médico bem-sucedido, ele não tem tempo de julgar a carreira de ninguém, né? Eu mesmo, você acha que eu vou ficar vendo o que fulano está fazendo, o ciclano está fazendo? E uma outra coisa que eu vou dar, uma outra coisa que eu vou dizer para você, Samara, é o seguinte: quando você começar a aparecer nas redes sociais, certamente vão aparecer alguns haters, sabe? Então esteja preparada para isso. Isso é normal, isso é natural, faz parte. Quando a gente começa a chamar atenção, obviamente que isso vai incomodar algumas pessoas. E esteja tranquila, sabe? Então, certamente vai ter gente que vai criticar, não tem problema. E eu acho que isso é um bom sinal, é sinal de que você está fazendo sucesso. Tá bom? Sim, que a gente está, né, em evidência e fazendo o melhor, né, dentro da nossa profissão, dentro daquilo que a gente acredita e o melhor para os pacientes também. Porque, por exemplo, um paciente que não está na mesma cidade que nós, até de outros países, agora com a tecnologia já é possível. A gente pode conversar, fazer uma consulta, combinar, por exemplo, de fazer a cirurgia no momento mais oportuno, mas esse primeiro contato sem a internet não era possível, não é? Exatamente. Ficaria Então mais difícil, né? a gente tem que, sim, a gente tem que aproveitar essas ferramentas e essas oportunidades. Ó, a Carol está falando aqui, doutor Ed é um exemplo que me inspira diariamente. Você é uma pessoa maravilhosa. Obrigado. Carol, ela é a nutricionista aqui da clínica, trabalha comigo, uma pessoa muito determinada também, que eu admiro muito. Obrigado, Carol. O que mais que você tem de perguntas para a gente conversar, Samara? Me conte. Oi.
E agora, tá me ouvindo? pelo Instagram. O seu celular tá com carga, seu celular tá com carga suficiente? Então, eu consegui Você tá... um É, recarregador pode falar. portátil, mas eu não sei se ele efetivamente está carregando, se ele está com bateria, sabe? Porque não tinha nenhuma Sei. extensão porque para eu poder carregar. Eu conectei no Tá, aparelhinho, eu não sei se ele está carregando. Mas não tá, não apareceu tem nenhuma mensagem mais de bateria fraca. A última que tá apareceu bom. foi de Mas 20%. tá, De me vez em faça quando uma ele outra trava. pergunta. Tá, me faça uma outra pergunta. Ah, tem alguém aqui. Ó, o Márcio. Doutor Ed, o senhor acha que devemos atender pontualmente no horário marcado dos nossos pacientes? Acho que isso seria um grande diferencial. Sim, Márcio. Essa é uma das maiores queixas do paciente é que o médico sempre está atrasado. Eu acho que assim, eu não sou das pessoas mais pontuais, não, mas também meu paciente não fica muito tempo na recepção. A gente precisa se programar para atender o paciente no horário, sabe? Porque essa é uma queixa principal. Então, não adianta você fazer todo aquele. O Márcio é meu aluno do curso online, então tem todo aquele preparo, né, do consultório, das redes sociais, da secretária, todo aquele preparo, só que o paciente chega no teu consultório e ele fica sentado na recepção. Eu já ouvi, gente, paciente falar que esperou 2, 3, 4 horas para ser atendido. Então, na minha opinião, isso é uma coisa inaceitável, sabe? Atrasar um pouco, Com alguns certeza. minutos, a gente pode entender. Mas se o paciente ficar por hora ou horas na recepção, eu acho que não justifica. Não há possibilidade de você agregar valor a esse tipo de atendimento. Então é importante que você se programe, sabe? Para atender o paciente perto, mais ou menos no horário programado, né? Porque como é que você vai cobrar de forma adequada por um atendimento nesse nível, né? Isso pesa contra o médico, né? Sim, já deixar uma agenda, né? Já pensando nisso, doutor, É, de um horário que você saiba que por mais que o primeiro paciente atrase, mesmo assim ele não vai ainda impactar o próximo paciente para não acontecer esse tipo de atraso, porque realmente é inaceitável a pessoa escolher o médico por toda essa excelência de atendimento, então para ele fica até frustrante, né? Chegar no dia da consulta e ficar tanto tempo esperando, né, pela ficar consulta. esperando por horas ali. Então, isso é muito ruim, isso pesa muito contra o médico, contra o profissional. E as minhas consultas, como eu estava falando para o pessoal aqui, eu só atendo particular. Eu nunca atendi convênio na minha vida. Então, desde que eu me formei, eu só atendo particular. E as minhas consultas são marcadas de hora em hora. Então, eu sempre falo até para os profissionais que trabalham aqui comigo, né, a equipe, aqui a gente não trabalha de baseada, que eu falo. Aqui, o importante aqui não é volume. Aqui não é isso, a nossa preocupação maior não é essa. Minha maior preocupação é atendimento de excelência, é agregar valor, né? Porque só assim o paciente vai reconhecer valor e você vai conseguir precificar de forma justa e adequada, né? Que eu falo aqui nos cursos sempre, que são 5K por cirurgia dermatológica, né? Então, como é que você vai cobrar 5K por uma cirurgia dermatológica se o paciente tem que esperar 2 horas na recepção, né? Se a sua recepção é tumultuada, é bagunçada, a sua secretária também é uma pessoa desorganizada, a sua agenda é desorganizada, você tem que atender correndo, não é? Não tem a menor condição. Então, é necessário uma organização para que você consiga, quando eu falo a questão da precificação, a precificação, na verdade, é a coroação de um trabalho bem feito. Não é simplesmente você alterar o seu preço na tabela, não é isso. Então, o objetivo lá, o 5K que eu digo na precificação, é a coroação de todo o trabalho que começou lá embaixo, lá no começo, no começo. Começou, inclusive, na rede social, quando o paciente te procura ou quando ele te encontra na rede social, né? Doutora, Que eu tô com mais? Doutora... 10% só agora. Eu acho Ah, que é? essa barra tá quase A acabando. gente vai ter que 10%. finalizar a live, infelizmente. Mas olha, Daqui a vamos pouquinho. marcar outras vezes, outras oportunidades, porque as suas perguntas são muito pertinentes e muitos médicos aqui com certeza estão aprendendo muito. A doutora Glaucia acabou de chegar, ela também foi minha aluna. A doutora Glaucia Antonioli, ela foi minha aluna no curso Hands-On.
e ela também vai gravar uma live de mentoria comigo, e seja muito bem-vinda. Eu quero então, Samara, eu queria te agradecer, primeiro por você ter se inscrito no meu curso, eu fico muito honrado, muito feliz, e agradecer também a sua participação aqui na live, tá bom? Eu que agradeço, doutor. Foi um pouco tumultuada por conta da internet, que não estava muito colaborativa, e agora a bateria, mas foi uma honra poder participar dessa live. Obrigada pela oportunidade e com certeza marcaremos outras lives e provavelmente no futuro próximo a gente pode se encontrar também no seu curso presencial. Sim. Olha, eu só vou responder a pergunta do Márcio. Eu queria agradecer também a presença de todos, convidá-los para que se inscrevam na semana gratuita, que é do dia 1º ao dia 5 de fevereiro. Basta clicar no link aqui da bio, eu vou te enviar um e-mail e você precisa clicar no e-mail que eu vou te mandar um link lá, tá? O Márcio está perguntando se eu estabeleço um horário para o paciente que chega atrasado. Sim, o paciente chega atrasado, né? Mas eu acho assim, quando você agrega valor aos seus atendimentos, eu diria assim, para o valor que o paciente paga, ele investe aqui na minha clínica, Márcio, a gente também não pode ser muito rígido com ele, sabe? Então, o paciente se atrasou, não tem problema, eu atendo o próximo, por exemplo. Ou às vezes o paciente aguarda, então, o atendimento do próximo paciente. E ele também entende. E daí, para essa situação, essa espera ser algo agradável, você precisa oferecer condições, né, conforto na sua recepção. Então, o paciente tem que ter internet disponível, carregadores de celulares, ele precisa ter um café, ele vem do trabalho com fome, precisa ter um alimento na recepção para ele comer. Você precisa pensar em tudo isso. Assim você vai agregar valor aos seus atendimentos, tá bom? Gente, eu quero agradecer a presença de todos vocês, dizer que eu adorei, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar um direct. E sigam também nas minhas redes sociais, no YouTube, no Facebook, tá? Até mais, então. Samara, muito obrigado. Adorei. E a todos vocês, uma boa noite. Doutor. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Tchau.